Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar de Premonição 5. Esse filme lançado em 2011, uma novidade aí da franquia, porque a franquia ela tinha um intervalo de lançamento entre um filme e outro de 3 anos. Dessa vez não, dessa vez foram apenas 2 anos de intervalo entre o seu antecessor, Premonição 4, e esse. Temos também novidade na direção. Temos também novidade, não são mais os dois diretores ali da franquia. Temos um novo diretor, que é o Steven Quayle, que esse é um cara que ele não teve uma carreira, né? Ele não teve uma carreira de direção, ele tem muitos filmes ali, tipo Impacto Profundo, como co-roteirista, e ele também foi o diretor de segunda unidade do Avatar, ali de 2009, mas ele não fez nenhum filme assim sozinho, ele não fez nenhum filme relevante. No elenco, a gente tem aqui o Nicolas D'Agosto, que eu fiquei pensando, pô, da onde eu conheço esse cara? Eu conheço esse cara de algum lugar. Aí depois que eu vi o IMDb dele, me deu eureka, ele participa da segunda temporada de Heroes. É algo bem específico. E temos aqui também o retorno do nosso saudoso Tony Todd. Bem, já temos aqui 5 filmes dessa franquia, né? Já é uma franquia que, se você viu os meus outros vídeos, se você não viu, vou deixar aqui no card final, tá ok? E também, olha, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder as reviews que eu faço aqui frame a frame de cada filme da franquia, tá ok? Bem, essa franquia, ela já vem com aquele desgaste, né, que é normal, desgaste de uma franquia que chega ali já no seu 5º filme, não tem muito para onde ir, então ela meio que repete ali a fórmula mais simples do primeiro filme, é uma fórmula mais simplista ali do primeiro filme. Também é um filme em 3D, que é um problema, como o seu anterior, né? Porém, aqui, como chamaram um diretor que ele já tem essa experiência com o filme em 3D, ele foi diretor, ele trabalhou, né, como diretor de segunda unidade do Avatar, que é talvez o maior filme em 3D já feito. Então ele já chamaram um diretor que tenha mais experiência com essas cenas em 3D. E isso ajudou a direção. Não é mais aquele 3D das coisas voando na sua cara aleatoriamente o tempo inteiro, igual aconteceu no filme anterior. Não, aqui é um 3D mais bem dirigido, digamos assim. O CGI também aqui tá melhor, tem alguns bonecões e tal ainda de CGI mal feito, porém tá muito melhor utilizado, lapidado do que no filme anterior. Aqui também eles conseguiram fazer melhor aquela mistura que já é característica da franquia, de misturar efeito prático com CGI, então isso também ajudou nesse filme. E o roteiro do filme, apesar de ser simples, básico, personagens também rasos, as cenas de morte são divertidas, e eu achei um filme bem divertido, muito melhor do que o anterior, e melhor até do que o segundo. Para mim só fica atrás do primeiro e do terceiro. Então eu gostei bastante do Premonição 5, é um filme muito divertido, me divertiu bastante, e é um filme que vale a pena ver, é um filme pipoca, para você desligar o cérebro e assistir sem ter lógica nenhuma. E ele é um filme que tem um plot twist no final, né? Já é uma característica da franquia de ter esse final mais impactante, mas esse final desse filme, ele vem com um bom plot twist. Embora seja um plot twist que, se você começar a caçar pelo em ovo, você vai ver que não faz muito sentido algumas coisas ali e tal, narrativamente falando. Porém, é algo que eu achei bacana. É um plot twist que eu achei bacana, eu vou falar aqui na hora que eu analisar cena a cena, frame a frame. E é um filme que vale a pena ver, revitalizou a franquia para mim, trouxe um conceito novo ali de como driblar a morte, que eu achei bem bacana. Bem, o filme ele começa com o Sam e os amigos dele, né? O Sam é o nosso protagonista, o vidente da vez. Ele tá no ônibus, né, numa excursão de trabalho, com os amigos de trabalho, e a namorada dele também é do trabalho, só que ela acabou de dar um pé na bunda dele, tem toda essa subtrama que a gente não liga. Mas aí o que acontece? Eles estão numa ponte, né, eles estão dentro do ônibus, atravessando a ponte, e a ponte começa a desmoronar por conta de uma obra que tá tendo ali, né. E ali aí tem de tudo, essa cena é muito maneiro, ele voltou
A cena anterior, a cena do filme anterior é muito, eu falei, não é impactante ali no autódromo e tal. Essa voltou a ser uma cena muito boa da premonição do início. É caótico, mistura bem o CGI com o efeito prático, então é uma cena bem boa. A ponte desmoronou, os amigos dela cometem uma que é empalada, tem outro que cai piche quente em cima dele, né? Aí tem esse cara aqui que ele morre ali dentro do ônibus, aí eles começam a atravessar uma viga. Essa é a namorada dele, né? A namorada do Sam. Ele ajuda ela a atravessar uma viga ali antes que caia tudo, antes que desmorone tudo, né? E aí vem a outra personagem, né? Que é a personagem ceguinha ali, né? Que ela tá querendo atravessar, tá com dificuldade de atravessar, e ela acaba caindo, né? E tem um outro amigo dele que também toma uma roda na cara e tal, aquelas mortes rápidas de premonição. Só que essa personagem, ela acaba caindo, né, na água, sobrevive à queda, porém, vem um carro e cai em cima dela. E ali a gente vê aqui a ponte desmoronando, um caos generalizado, absurdo. Só que o Sam e o Peter, que é o irmão dele, eles ficam pendurados ali na grade lateral da ponte, né? E é uma cena tensa e tal, você vê a tensão, a namorada ali do Sam tá querendo salvar eles e tal, né? Só que não acontece nada, o Peter ele morre com um vergalhão em 3D ali na nossa cara, né? Com um efeito show. E o Sam ele morre cortado ao meio por uma espécie de telha ali, também no CGI, bem questionável, e no 3D, porém um 3D, assim como eu falei, é um 3D bem melhor do que o 3D do filme anterior, né? Mas, claro, se você está no 5º filme da franquia, você já está cansado de saber que isso, na verdade, foi tudo uma premonição do Sam. E aí acontece aquilo que a gente também já está cansado de saber. Ele surta, fala que vai acontecer um acidente, inicialmente a galera não acredita, e tal, né? Ali ele pega a namorada e começa a fugir da ponte, ele começa a ver os sinais ali que tá acontecendo, começa a tocar Dance in the Wind ali na rádio, que ele também tava na premonição. Então tem todos esses sinais assim, e ele foge com a namorada e tal, e os outros também, que acreditam nele ali, saem do ônibus também e acabam fugindo. E acontece o que ele previu, a ponte simplesmente quebra, de verdade ali. Bem, e aqui a gente volta a uma trama que é isso que eu falei, que tem uma estrutura parecida com a do primeiro filme, que aqui a gente volta com aquela trama da investigação policial chata, né? Porque aí tem o detetive investigando o caso, se foi a culpa dele, como é que ele sabia que a ponte ia cair e tal, aí depois viu que era um desastre natural. Então tem essa subtrama ali do detetive que, embora aqui seja até melhor desenvolvida do que no filme anterior, do que no primeiro filme, eu não achei lá essas coisas também, essa subtrama ali. E ele tá de volta. Aqui o nosso querido Tony Todd, o William Bloodworth, aparece ali no velório, né? Para falar aquelas frases de efeito com aquele vozeirão dele, né? Começa a falar que a morte é isso, a morte é aquilo, com aquela voz assim, que parece ter uma ameaça às vezes, né? Mas é muito bacana ver o Tony Todd de volta aqui na franquia. E tem também uma subtrama aqui de um relacionamento, que ela termina com ele, porque ele quer fazer um estágio lá na França, porque o sonho dele é ser cozinheiro, então ele quer fazer um estágio na França e a namorada não quer que ele vá, ele fala que vai levar ela junto, aí termina e volta, é uma subtrama que é só para encher linguiça de filme, é aquele tipo de subtrama que você vê que tá forçado ali só para o filme ter 1h30 de duração, para alcançar a meta de duração. Então ninguém liga para essa subtrama, vamos passar batido ali, né? A gente tem aqui o Peter com a namorada, que também estava no ônibus, né? E a namorada, ela é a ginasta ali, né? Ela tem esse hobby de fazer ginástica artística, e aí começa aquelas cenas que já é legal da franquia, né? Que já está estabelecido na franquia, que é aqueles closes ali nos objetos e você fica imaginando o que vai ligar para matar a personagem, né? E aqui é muito legal, porque aqui a gente tem um parafuso, né? Um parafuso ali na trave em que ela tá fazendo o ensaio e um fio molhado ali e desencapado. Então tem essas coisas ali, a gente vê também que a barra que ela tá exercitando parece estar meio solta, a gente vê, pô, o que vai matar ela dessa vez, né? Mas ali não é o fio desencapado, porque ela joga uma toalha ali em cima, né? Só que aí vem uma outra menina nessa trave, a outra menina, ela pisa no parafuso, né? E ela cai, né? Ela cai e ali solta
um pó, aquele pó, né, que bota na mão para não escorregar, solta esse pó no ventilador que estava ligado, esse pó atinge ali a namorada que estava fazendo a barra, e o que acontece? Ela sai toda destrambelhada no susto e acaba sendo quebrada ao meio. Uma cena bem bacana, é uma cena de morte, acho que é a morte de destaque aqui do filme, é uma cena bem bacana, bem construída, aquela tensão construída que a gente já está acostumado na franquia, que no quarto filme meio que se perdeu, não tem nenhuma cena memorável assim no quarto filme. Então eu acho que eles conseguiram reviver a franquia nesse filme com esse sangue novo na direção, então acho que fez bem para a franquia, né? E a gente vê ali, né, na perícia da menina, o Tony Todd de novo. É a primeira vez que o Tony Todd aparece em mais de uma cena na franquia, né? Então ele aparece ali de novo sondando, né? E aí a gente corta para um dos caras também que estava no ônibus ali, que trabalha na empresa deles, que é o Taradão. Ele tá ali na massagem, né? E aí ele fica dando em cima dessa funcionária, né? Na recepção ele fala, eu quero uma massagem sua e tal. Super escroto o cara, né? Aí ela fala, tá, vou ver a massagem. Aí vem uma velha no lugar dela para dar a massagem. É uma cena engraçadinha, é uma coisa que eu gostei muito desse filme, que ele tem um tom de humor a maior do que nos filmes anteriores. Ele tem um tom de humor, ele é quase um terrir, né? Ele abraça mais a trecheira, né? Que é aquela parada, tipo, gente, é premonição, já tá no quinto filme, então desliga o cérebro e só embarca nas cenas bizarras de morte que a gente vai fazer aqui. Então é isso. E é divertido essas cenas de humor que tem ali nos filmes, né? E ali ele começa uma ascensão de acupuntura ali, né? E ali, depois que a senhora sai ali, a massagista sai, ele acaba caindo de bruços, que dor, né? Que dor, o cara caindo de bruços ali, né? E as agulhas ali afundam no corpo dele, tem a cena dele tentando tirar e tal, né? Começa a pegar fogo ali na sala e termina com um Buda ali esmagando a cabeça dele, né? Que é um Buda ali que ele zoou ali no começo, acaba esmagando a cabeça dele, né? E ali, né, aparece de novo o nosso Tony Todd, aquele tá em todas, né? Em todas as cenas depois de morte. E aí o Sully pergunta, pô, cara, só tem você de legista? O que tá acontecendo? Tá perseguindo a gente? E aí ele revela uma coisa que é norma na trama, né? Que ele fala que se você matar alguém, você meio que pega o tempo de vida dessa pessoa para você. Meio que rouba esse tempo de vida da pessoa para você. É mais ou menos igual o clipe Save Me do Nickelback, não sei se vocês viram. O clipe Save Me do Nickelback é isso, do Nickelback. Tem isso, se você mata uma pessoa, só que no clipe do Nickelback você salva uma pessoa, né? E aí o seu tempo de vida meio que regenera. Nesse você tem que matar uma pessoa e você pega o tempo de vida restante dessa outra pessoa. Então é muito bacana essa dinâmica nova, que é uma dinâmica até óbvia, né? Vamos dizer assim, uma dinâmica até óbvia, que não estava até agora em nenhum filme da franquia, foi estar agora no quinto filme, né? Mesmo sendo uma dinâmica meio óbvia, né? Até eu falei, o Nickelback fez clipe anos antes disso, né? Então eles roubaram a ideia do Nickelback. Então não é uma ideia muito original, é uma ideia até óbvia, mas que funciona aqui no contexto do filme, né? E ali eles têm essa outra personagem que sobreviveu, né? Ela vai fazer uma cirurgia da miopia dela, a cirurgia no olho, né? E ali tem essa cena que é muito aquela cena tensa, né? Aquela cena que dá aflição de ver, que dá nervoso, que é mexendo em olho, tudo que mexe em olho, essas cenas que mexem em olho, nossa, Laranja Mecânica, eu vou falar de Laranja Mecânica em breve no canal, nossa senhora, tudo que mexe com o olho, pra mim, é uma aflição absurda, né? Então ela acaba abrindo o olho ali, né? E aí começa aquelas coisas, a tomada começa a molhar, né? E isso superaquece de alguma forma a máquina de cirurgia, o laser, e ela acaba tomando ali laser no olho, nesse close, que é uma cena que, meu Deus do céu, que aflição, né? E ali, nessa altura, o Sam, a namorada e tal, ele já tem essa questão, tipo assim, qual é a ordem das mortes e tal. E eles veem que ela é a próxima, né? Que é a próxima a morrer ali, que era a próxima a morrer na premonição, né? Então eles chegam para ajudar,
ela ali, só que não acontece nada porque ela acaba caindo lá de cima, né? E tem essa cena legal, que é um olho ali que tá em 3D, né? Que é um olho de CGI ali, mas só que aqui a gente vê como é que o 3D é melhor, bem melhor trabalhado do que no filme anterior, né? Que ali você vê que não é aquele 3D forçado de coisa voando na sua tela o tempo inteiro sem motivo. Aqui tem ali um contexto para a profundidade acontecer, né? E aí a gente vê ali o próximo da lista, né? A ser morto, ele tá brigando ali com um funcionário, né? Ele é tipo um chefe ali do cara, né? E ali, nessa briga, ele começa a discutir e tal, aí ele vê que tem um gancho vindo e ele tenta empurrar o cara para se livrar do gancho, só que o gancho acaba caindo ali em cima do cara, né? O gancho acaba caindo em cima dele e ele acaba matando o cara sem querer. Ou seja, ele pegou o tempo de vida desse funcionário, né? Ele que iria morrer pelo gancho, mas como ele sem querer colocou o cara no caminho do gancho, né? Ele acabou roubando, matando, mesmo sem querer, matando esse cara e pegando o tempo de vida desse funcionário. E aí todo mundo chega ali para saber o que aconteceu e tal. E aí o cara ali, o carequinho, o calvo, ele fala assim, pô, mas quem é o próximo? Quem é o próximo da lista a morrer e tal, né? Depois todo mundo chega e a resposta tá em cena. É ele mesmo, né? Ele acaba morrendo ali com uma ferramenta voando no meio da cara dele, né? E ali, né, depois disso, o Sam, ele começa a falar assim, não, eu decidi que eu vou fazer o estágio, vou pra França, vou levar minha namorada, a gente vai voltar e tudo mais, né? E ali tá ele comemorando ali no jantar romântico, com a namorada, tranquilo, tudo bom, tudo ok e tal. Só que aí chega o Peter, o irmão, querendo matar ela, porque na premonição ela não morreu. Na premonição ela sobreviveu, né? Então ele fica, por que essa parada filosófica de boteco? Por que ela merece viver, a gente merece morrer? Aí ele fala que ele tentou matar uma inocente para pegar a vida dela, mas não conseguiu, então tem que matar quem merece morrer. Então tem toda essa parada. Começa uma perseguição meio slasher, meio final de filme slasher. Isso é uma coisa legal desse quinto filme, porque do nada ele vira mesmo. Tá certo que a Premonição sempre foi slasher na essência, né? Mas aqui ele tem um vilão humano, né? Que serve como esse slasher e tal, né? Então, ele chega querendo matar. Chega o detetive, que ficou esquecido no churrasco durante a trama e tal, que tá ali no começo, mas ele fica sondando ali ao longo do filme, mas ele chega só para morrer. O Peter mata ali o detetive e pega o tempo de vida do detetive. O que o Peter pode fazer? Vou embora? Acabou? Não. Ele não quer deixar testemunho, então ele quer continuar matando a namorada do Sam. Então ele chega lá, tenta matar, mas aí na hora H, o Sam ele pega e espeta o Peter pelas costas, né? E a gente vê ali que foi o Sam que espetou ele, né? E aí tem essa questão, como o Peter já tinha matado o detetive e roubado o tempo de vida do detetive, o Sam, quando matou o Peter, pegou o tempo de vida do Peter, que tinha roubado o tempo de vida do detetive. É um pouco complexo, mas é isso. É um roubando o tempo de vida do outro, roubando o tempo de vida do outro, né? Então, é assim que funciona essa situação. Então, ninguém vai morrer. Como a namorada do Sam não morreu na premonição, eles estão salvos. Show! Passaram 2 semanas, eles vão pegar o voo ali para a França, né? Para fazer esse estágio ali. E a gente vê que tem coisa familiar aqui, né, nessa cena. E aí a gente vê a galera do primeiro filme brigando dentro do ônibus. E ali o Sam ele olha para a data e a gente vê a data do acidente do primeiro filme. Ou seja, esse filme ele não é uma sequência, ele é uma prequel. Essa história toda acontece antes do primeiro filme. O que a gente está vendo aqui agora é o primeiro filme rolando nesse final, que é o mesmo voo do primeiro filme. Então, essa virada, esse plot twist, eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Por quê? Porque é uma coisa que você não está esperando, é uma coisa nova da franquia. Mas vamos lá. Tem algumas inconsistências aqui que você tem que desligar o seu cérebro para embarcar nesse plot twist.
Primeiro, o Tony Todd tá mais velho, claramente, né? Nesse filme, quando ele aparece, ele tá muito mais velho aqui nesse filme do que no filme anterior. Mas tá certo, se ele é uma personificação da morte, tá certo que ele pode ali ter várias aparências, vamos dizer assim, mas isso não foi estabelecido na franquia. Então, a gente vê ali que, pô, beleza, é meio estranho isso, né? Então, isso é uma inconsistência. Algumas coisas, por exemplo, carros, né? Carros, estilo de roupa, algumas coisas assim, não parece que é de 99 e 2000, né? Parece que é a coisa mais moderna ali dos anos 2011, né? Então eles não se atentaram a esse design de produção da época, né? E também tem uma situação, né, que é a situação que você pode se questionar, que assim, em nenhum filme da franquia, se esse quinto filme ele é uma prequel e esse acidente na ponte foi um acidente memorável, morreram mais de 80 pessoas nesse acidente, passou em TV, noticiário, a porra toda. Nos outros filmes isso não é mencionado, né? O pessoal menciona o acidente do avião, o pessoal menciona o acidente do segundo filme, o pessoal menciona a montanha-russa, mas ninguém menciona esse acidente na ponte, né? Nos filmes anteriores. Então, isso pode te fazer questionar, pô, por quê? Já que foi um acidente grande, que matou muita gente, que foi noticiado, por que isso não é mencionado nos outros filmes? Então, fica essa questão, mas se você desligar o seu cérebro para isso, é um plot twist muito foda, muito maneiro, cara. Eu gostei muito desse plot twist. E aqui a gente vê, né, a conclusão que a gente já sabe. O avião acaba explodindo, o Sam e a namorada dele acabam morrendo ali, né? A namorada dele já voa antes, voa embora, e ele acaba pegando fogo. E temos aqui uma piadinha de terrir, aquilo que eu falei, né? Uma piadinha meio trash no final, que o cara ali, que ele sobreviveu, que ele matou o outro cara no gancho, lembra dele? Matou o funcionário sem querer no gancho e pegou o tempo de vida dele, né? Ele tá falando ali no boteco ali e o outro revela que o cara, ele tava com problema cardíaco, que ele ia morrer a qualquer momento, que aquele cara ele não tinha muito tempo de vida, que ele ia morrer a qualquer momento. E o que acontece logo depois disso? O trem de pouso do avião simplesmente cai em cima dele, despedaçando ele todo, que é uma piadinha no final que é muito legal. E esse foi Premonição 5. Eu achei muito bom esse filme, cara, muito divertido, muito melhor que o anterior é bem chato, e eu gostei muito. Eu achei um dos melhores da franquia, pra mim só fica atrás do terceiro, pra mim eu achei o terceiro melhor, o primeiro logo em seguida, aí vem esse logo em seguida, e o quarto e último. Vamos ver esse sexto filme, né? Como é que vai ser esse sexto filme, e aí, claro que em breve vou trazer review desse sexto filme aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação e a review futura do sexto filme, tá ok? Vou ficando por aqui, meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!